Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui de volta fazendo vídeo, né? Como eu disse lá no primeiro vídeo do canal, eu só pretendo trazer vídeos quando eu acreditar que eu posso estar aí acrescentando no debate, né? Eu acredito aí firmemente que se você sair opinando sobre tudo não é algo benéfico pra ninguém e é algo que reafirmo aqui, né, pra vocês nesse vídeo que eu não pretendo fazer, tá bom? Mas vamos pra nossa pauta de hoje, né, que é o Project Helix, o próximo console aí da Xbox. A gente tem muita coisa para falar. Caso você tenha perdido, né, na semana passada aconteceu a GDC, que é basicamente a conferência para os desenvolvedores de games, e a Microsoft divulgou as informações aí iniciais sobre o Project Helix. Tem muita coisa assim empolgante, mas no lado dos consumidores começou já aquela guerrinha, aquelas dúvidas e aqueles debates que a gente aí tá careca de saber, né? As discussões bobas de vai ser melhor do que o PlayStation vai ser melhor. Então eu, motivado por isso, decidi fazer esse vídeo aqui, né, para a gente esmiuçar todos os detalhes e, obviamente, aí falar o que para mim é o grande desafio do Project Helix e algo que eu não vi ninguém comentando até agora. Para mim esse grande desafio aí ninguém desvendou ainda e vocês vão ver isso aí nesse vídeo daqui de hoje, tá bom? Então vamos começar, né, pelo início, começar pelo começo, né? Engraçado falar isso, que é o pipeline de conteúdo. Muita gente falou, será que o Xbox vai ter chance? Não vai ter? Então vamos falar aí primeiro desse tema de conteúdo, tá bom? Como a gente pode ver aí hoje, não é um problema mais para Xbox, né? Eles estão aí deslanchando sobre isso. Só ver aí a pipeline de coisas que estão para sair. A gente tem o Forza Horizon 6, que vai ser um jogaço, não tenho a menor dúvida disso. A gente tem o Fable, que tá muita gente aí com expectativa altíssima, inclusive este que vos fala. A gente tem Halo, né, o remake do Halo. A gente tem um novo Gears of War aí no forno. Então, pipeline de conteúdo não é um problema, tá bom? Até o próximo Call of Duty, que a gente já sabe aí que é um Modern Warfare, também vai ser um jogaço, né? Eu não tenho dúvidas disso, ainda mais que ele possivelmente, né, vai abandonar a geração passada, né? Vai ser o primeiro COD exclusivo dessa geração, ao menos o que a gente espera. Então, conteúdo não vai ser um problema, tá claro, o próximo Xbox. A Xbox encontrou uma linha de produção boa, com bons títulos, e eles estão, assim, com um nível de conhecimento do público que é mais apurado, estão entregando aí grandes jogos em sequência. Então, eu acho que conteúdo não vai ser um problema. E aí, a grande questão que a gente tem para esmiuçar sobre conteúdo eles vão voltar atrás do modelo atual de multiplataforma ou vão continuar fazendo isso? E o que é que acontece hoje? A gente tem um modelo de multiplataforma dentro do Xbox, onde os jogos eles chegam com um delay no PlayStation. A gente tem o recente aí, o Avowed, da Obsidian, que chegou um ano depois. A gente tem o Cult of Midnight, que vai chegar basicamente também um ano depois. Então os jogos eles estão com esse delay para chegar nas plataformas PlayStation. E aí a grande pergunta é, isso vai ser mantido ou não? Segundo as declarações da CEO nova, eles pretendem aí voltar com hardware, voltar com software, voltar com exclusivos, que estão ouvindo a opinião dos fãs, só que isso pode ser conversa para boi dormir. E vamos lá, né, para o que é que a prática aponta, e não apenas as palavras dos executivos. Na minha opinião, eles vão manter esse modelo, tá bom? E eu não acho que vão expandir para Day One, chegar simultâneo PlayStation e Xbox. Eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acredito que eles vão manter essa postura de delay, primeiro no Xbox, depois no PlayStation. E por que é que eu acho isso? A Xbox, já faz um tempinho aí, né, que eles adotaram essa postura de austeridade fiscal. Eles estão assim mais receosos com o que eles gastam e como eles gastam. A gente tem esse rumor aí que cada estúdio ele precisa atingir uma lucratividade, né, uma rentabilidade, digamos assim, de 30%. E isso é rumor porque a Xbox, né, eles negaram isso, apesar de uma fala aí da Obsidian reforçou que existe sim uma meta em número específico, mas enfim, vamos tratar como rumor, já que a Xbox negou. Mas a gente sabe que existe uma meta a ser batida para os estúdios, isso em caráter individual.
É claro que tem estúdio que a Xbox sabe que não vai conseguir gerar um lucro insano. Por exemplo, a Double Fine, eles não, os projetos que eles produzem não são assim de grande massa para atender assim uma massificação absurda e gerar um volume absurdo de vendas. Então, a Xbox tem ciência disso, só que assim, eles devem instaurar métricas diferentes. Um exemplo, esse tal jogo aqui não vai gerar um lucro grande para a empresa, mas ele precisa atrair X pessoas para o Game Pass. Isso é um exemplo, tá? Não estou dizendo que acontece, mas é o que eu imagino que aconteça. Mas, né, recapitulando, eu acredito sim que a Xbox vai continuar adotando, na verdade, né, essa postura de multiplataforma, só que eu também não acredito que eles vão intensificar isso para trazer tudo Day One. Eu acredito que esse lançamento espaçado, ele vai continuar acontecendo, tá bom? E aí, vamos falar agora especificamente sobre o Project Helix. Para mim, o grande desafio desse próximo console é um desafio logístico. Um exemplo, vai ter um lançamento simultâneo para o Project Helix? Essa é uma pergunta importantíssima. E com os dados que a gente tem hoje, tá bom? Com as informações que a gente tem hoje, tudo aponta para que não, ele não vai ter um lançamento simultâneo global. Ao menos não um lançamento massificado, como a gente viu aí no Nintendo Switch 2 e no PlayStation 5. E por que eu tô achando isso? Por que eu tô assim, acreditando que não vai ter um lançamento simultâneo? Recentemente, né, em agosto do ano passado, eu fui lá na Gamescom, na Europa, e depois disso eu visitei alguns países da Europa, foram aí 11 países ao todo que eu visitei, e basicamente é nítido, assim, né, muito palpável, que a Xbox não tem presença praticamente nenhuma na Europa. É claro que você encontra alguma coisa ali e acolá, principalmente nas capitais grandes, mas é assim uma presença bem tímida, né? Eles perderam o mercado europeu. E a gente também sabe que eles também perderam o mercado asiático, apesar de existir aí um esforço enorme para tentar não, né? Para abocanhar um pedacinho do Japão. A gente sabe que esses esforços não estão resultando em nada. E então a gente tem dois grandes mercados aí importantíssimos, o Japão e a Europa. E não é nem só apenas o Japão, né? O mercado asiático como um todo, mas a gente fala do Japão por ser o grande expoente, né, desse mercado asiático. E a gente sabe que a Xbox tem baixíssima penetração nesses dois mercados. Então, isso me faz acreditar que eles vão querer, inicialmente, lançar o Project Helix em locais, em países específicos. E aí a gente vem para o segundo ponto. Por que eu acho isso? Hoje, a Xbox como um todo, ela tem uma baixíssima penetração de varejo. Isso em qualquer país que você for visitar, com exceção dos Estados Unidos, obviamente. Então, por exemplo, no Brasil, você vai numa loja de varejo aqui, cara, é muito difícil você achar qualquer coisa da Xbox. Seja um controle, seja um cartão, né, do Game Pass, seja um console, seja jogos, até porque os jogos, né, a fabricação de mídia física, ela cessou no Brasil faz um tempo. Então, a Xbox ela tem uma penetração baixíssima no varejo. Então, um lançamento mais direcionado para mercados em que a empresa, a marca, ela já é forte, né? Ela ainda é forte, como por exemplo a América do Norte. Você lança ali em um volume grande, fazendo ações bem direcionadas no varejo dos Estados Unidos e no Canadá. Isso vai gerar um boca a boca, que vai gerar, consequentemente, uma atração pela galera. Pô, vai estar todo mundo comentando, falando do console é massa e tal. E isso vai gerando um efeito aí de reverberação e a galera prontamente vai querer o produto. Então eu acredito que o console ele não vai ter um lançamento simultâneo no mundo inteiro. Eles vão lançar aí em países específicos em que a marca ainda é forte. Então, continuando, né? Se eles vão lançar em países específicos, vai chegar no Brasil, vai ter suporte no Brasil. E hoje, com base no que a gente vê hoje, a resposta é não. E por que essa resposta é não? É só ver como eles sucatearam a Xbox Brasil. Tinha um representante na presidência brasileira. A gente também tem o caso recente aí, né, de que as distribuidoras do Brasil de games e consoles, eles falaram que não tem previsão para ter novos lotes do Series X e S. Então,
o que é que isso aí tá indicando para mim? Que a Xbox, a matriz, tá? A global, ela não enxerga o Brasil como um mercado prioritário e, por conta disso, eles não têm assim um interesse em investir recursos, em fazer uma movimentação para o nosso mercado. Agora, novamente, reforçando, isso é com base nas informações que a gente tem hoje, 16 de março de 2026. Isso pode mudar? É claro, basta ver o que a Nintendo fez, por exemplo. Em pouquíssimo tempo, eles começaram a voltar a ter uma presença forte nos eventos brasileiros, começaram a fazer assim lançamentos específicos aqui no Brasil, e aí trouxeram um console em grande escala, e agora a gente está vendo aí, né, grandes jogos, como recém-anunciado aí Pokémon, que vai ter legendas. É algo assim inédito da franquia. Eu sei que muita gente acha que é um mínimo, que já deveria existir, enfim, mas mostra que a matriz, ela tá enxergando valor no público, tá enxergando que o público tem interesse e, mais importante, tá enxergando que o público paga, o público está disposto a pagar pelos produtos. E isso é muito importante, porque, pô, se a Nintendo tá fazendo essa indicação, a Xbox pode falar, ó, se a Nintendo tá investindo aqui, tem alguma coisa aqui, vamos ver o que é aqui e vamos investir também. Então, novamente, com base nas informações que a gente tem hoje, tudo aponta para que o Project Helix ele não vai lançar aqui Day One no Brasil, mas as coisas podem mudar. Estamos falando sobre a realidade da Xbox no Brasil hoje, 16 de março de 2026. Mas, novamente, preciso dar assim, uma opinião e eu acredito que as coisas apontem para que ele não chegue Day One. Talvez tenha um pequeno delay, né, de meses, mas vamos esperar para que não tenha. E aí uma coisa assim importantíssima, né, que foi revelada na GDC é de que vai existir uma certa integração no desenvolvimento do Project Helix e os devs eles meio que vão precisar fazer uma única versão para rodar tanto no PC quanto no Helix, né? Então o grande chamariz do console é essa integração com o PC. E o que é que motiva isso, né? É assim, de conhecimento comum, conhecimento popular, que a ideia da Xbox de fazer o Xbox Series S pode ter sido até motivada por uma boa intenção de tornar aí o console mais acessível, os jogos mais acessíveis para o público, só que acabou gerando assim um ruído e uma quebra de relação absurda com os desenvolvedores. Afinal, você adiciona uma carga a mais de trabalho. Você tem que, sendo desenvolvedor, você tem que otimizar o jogo para o Xbox Series X e o Xbox Series S. Mas, por ser um console de entrada, ele tem especificações menos poderosas, e isso gerou, assim, muito ruído ao longo dessa geração, e muitas relações foram, assim, contaminadas por essa decisão. E, pensando nisso, a Xbox decidiu integrar, né, essas interfaces, e o Project Helix, ele promete, né, não vai, mas promete entregar aí um ecossistema mais fácil para os desenvolvedores. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai descobrir aí em breve, porque a Xbox na GDC também falou que vai enviar, né, as primeiras versões de dev kits para os desenvolvedores já no ano que vem, em 2027. E o que é que importa aqui pra gente? No primeiro momento, né, a gente tem aí, como eu falei, essa integração indica que eles podem deixar essa estratégia de lado de ter dois consoles, né, um de entrada e um robusto, digamos assim. Eles devem voltar a ter apenas um único console, então isso é informação importante pra gente que é consumidor. E o que é que isso indica aí? A segunda coisa, já que eles estão pensando, eles estão afirmando que eles vão enviar os dev kits para os devs, né, a versão alpha dos dev kits no ano que vem, significa que o lançamento não está tão distante assim. E aí a gente tem um embate de comunicação. Vamos pegar lá, PlayStation e Xbox. A Xbox já começou a falar sobre o Helix, e nesses últimos 15 dias foi uma pauta importantíssima dentro da empresa. Falando bastante sobre o Helix, falando sobre ecossistema de desenvolvimento, falando sobre alguns recursos que ele pode ter. Isso é comunicação oficial da Xbox, tá? Não é rumor nem nada. É a Xbox falando sobre essas coisas. E aí, do outro lado, a gente tem a PlayStation. Nesses últimos 15 dias, o que é que a PlayStation fez? Focando a comunicação no PlayStation 5 Pro. Como assim?
Resident Evil Requiem, falaram bastante sobre o Pro e o PSSR novo. Hoje, soltaram aí a atualização para o PSSR e listaram já 11 jogos e já deixaram claro aí que Crimson Desert vai chegar com esse suporte. É um dos grandes lançamentos do ano. E a gente tem esse embate entre as duas comunicações. A Xbox já falando sobre o novo, próximo console, e a PlayStation falando sobre o PlayStation 5 Pro. E o que isso significa para o consumidor? A Xbox está preparando o terreno já para fazer a galera comprar o novo, e a PlayStation quer que a galera faça o upgrade. E o que isso indica? Que o plano da Xbox é lançar a próxima geração antes da PlayStation. E a PlayStation, por motivos aí macroeconômicos, hoje, eles provavelmente vão querer segurar esse PlayStation 6. O que isso aí significa, o que isso indica, o que aponta para isso? A gente tem lá a crise da memória RAM e de outros componentes que são necessários para fabricar esses consoles. E, basicamente, para você que não acompanhou nada sobre isso, os componentes estão ficando mais caros porque eles estão sendo direcionados para data centers de inteligência artificial. E essas empresas, elas têm um orçamento praticamente infinito e elas estão comprando tudo para equipar esses data centers. E com isso, né, além de gerar escassez nesses componentes, eles estão ficando mais caros. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que está existindo aí uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Ainda não é uma guerra em grande escala, é uma guerra mais EAD, né, como a gente pode dizer assim, estão lançando mísseis e drones em pontos estratégicos para ambos os países. Só que isso, né, essa atitude, está fazendo com que duas coisas aconteçam. O seguro marítimo, né, os navios, eles também é tipo um carro, eles possuem seguro, e tanto para o navio quanto para a mercadoria. Esses seguros estão ficando mais caros e os custos para transportar esses insumos, produtos, enfim, qualquer tipo de envio marítimo tá ficando também mais caro, porque, obviamente, né, a gente tem um risco aí das embarcações serem explodidas e aí estão cobrando a mais para compensar esse transporte. E esses custos, eles inicialmente eram focados em embarcações que passam ali pelo Estreito de Hormuz, que é a área mais afetada pela guerra, só que esses custos estão já se expandindo para outras regiões. Então, mesmo que passe longe dessa região, esses custos estão ficando mais caros. E aí, o que a gente tem? Boa parte dos consoles, né, a fabricação, vem de países como Vietnã e China. Eles não são feitos, por exemplo, na América do Norte, que aí a gente teria um custo de transporte mais barato, né, para você mandar dos Estados Unidos para o Brasil, um exemplo. Esses consoles, eles vêm de países bem longes, como Estados Unidos, ou como China, perdão, e Vietnã. Então esse é um problema, porque a gente sabe, né, também de conhecimento comum, que hardware não dá grana. Você vender console, né, a venda direta de console não dá grana. E, na maioria dos casos, isso dá prejuízo, pelo menos na janela de lançamento, né? As empresas, por exemplo, estão vendendo ali no lançamento o PlayStation 5 a $500. Ou esse custo ele era empatado, ou então gerava assim um prejuízo em dólares para a PlayStation. E aí eles subsidiavam esse custo porque a galera ia comprar jogo, comprar acessório e tal, e eles tinham esse retorno rapidamente de volta. Só que, nesse cenário que eu mencionei, de componentes mais caros e de custo de transporte mais caro, o valor de subsídio, o valor que as duas empresas precisariam subsidiar para não apertar tanto o tranco para o consumidor, ele sobe. E isso acaba inviabilizando qualquer tipo de estratégia. Porque, por exemplo, vamos imaginar que em condições normais, a PlayStation venderia aí o PlayStation 6 por $500, igual 5. E teria aí um pequeno prejuízo de $10, $20 por unidade. Isso em condições normais. Só que hoje esses custos aumentaram muito. E acaba gerando um acréscimo maior para eles fazerem esse subsídio. E aí torna tudo inviável e acaba sendo mais onoroso para eles, faz mais vantagem, empurrar o PlayStation 5 Pro. A gente está aí em março de 2026, então talvez faça mais sentido para eles falar, ó, 2026, 2027, vamos focar a nossa comunicação no PlayStation 5 Pro. A gente consegue atrair novos clientes
que ligam para essas coisas de melhor desempenho, melhores gráficos e tudo mais. E a gente também consegue atrair clientes antigos que vão querer fazer o upgrade para jogar a melhor versão dos jogos. Ponto. Essa aí, ao menos com as informações que a gente tem hoje, essa parece ser a estratégia da PlayStation. E a Xbox está decidindo ir em um caminho contrário. Só que são realidades completamente diferentes. Na geração atual, já está dominada para a PlayStation. É assim uma liderança super confortável. A diferença aí é bem mais de 2-1 em favor da PlayStation. E aí isso gera uma pressão na Xbox. Qual tipo de pressão? O Game Pass, um serviço ótimo, mas está estagnado. Eles não estão ganhando assim tantos assinantes quanto eles esperavam depois de tanto investimento, né? Lembre-se que eles compraram a ZeniMax, eles compraram a Blizzard, eles compraram a Activision, eles compraram a King. E mesmo com todas essas compras, o crescimento ele está existindo, tá bom? Só que não tanto quanto eles esperavam. Eles esperavam provavelmente aí um crescimento de 2 dígitos, né? Acima de 10%. E isso não está acontecendo. Então, o nível de pressão que a Xbox está enfrentando é maior. E todo mundo sabe que a PlayStation tem essa vantagem aí de sentimentalista e de conforto. Pô, o cara que teve o PlayStation 4, ele comprou o PlayStation 5, ele está inclinado a comprar o PlayStation 6. É ali o que ele é familiar para ele, e fora que é onde ele vai aproveitar a biblioteca dele. Isso é muito importante. E qual a estratégia que a Xbox pode tomar para diminuir o impacto disso, né? De ter uma chance de concorrer contra isso, chegando antes. Então, ao meu ver, essa claramente é a estratégia que eles pretendem aplicar. Resta saber se isso vai ser possível, porque, novamente, a PlayStation está calada em relação à próxima geração. A gente não sabe em que pé está, se o design do console já está pronto, se as especificações já foram assim 100% batidas, se já tem prazo para começar a fabricação. Então, a gente não sabe qual a ideia da PlayStation para a próxima geração. Com os dados macroeconômicos que a gente tem hoje, tudo indica que eles vão tentar segurar essa geração, tá? Que não chega no ano que vem. Apesar de ter um rumor circulando que tá tudo em ordem para lançar no ano que vem, eu particularmente não acredito nisso, porque, novamente, os dados macroeconômicos não apontam para isso. Então, acredito que o PlayStation 6 chega em 2028 e a gente tem essa possibilidade do Project Helix chegar em 2027, no final de 2027, ou no máximo até ali o comecinho de 2028. Né? Eu acredito que essa vai ser a estratégia da Xbox, lançar primeiro que o PlayStation 6, e a gente não sabe se vai ser uma diferença de um ano, se vai ser diferença de meses, mas eu acredito que isso vai acontecer. E aí, voltando para a nossa pauta principal, desafios do Xbox. Como eu falei, o grande desafio do Project Helix é logístico. E hoje eu não vejo a empresa tomando nenhum tipo de atitude para melhorar isso. A gente tem aí documentado, tá, que está ocorrendo uma redução da verba de marketing e vendas em áreas que, ao meu ver, deveriam ser estratégicas, como Oriente Médio, América Latina. Então, a gente tem esse movimento de redução de marketing e isso acarreta em várias outras coisas. O preço-alvo, né? Esse é um grande tema, principalmente para a gente que é brasileiro e que sofre para ter as coisas. Qual vai ser o preço-alvo para o consumidor? O console ele vai ser $1.000, vai ser $1.200, como eu tô vendo aí muita gente falando X. E eu acredito que a Xbox, eles sabem que existe essa sensibilidade do preço em relação ao consumidor, então não acho que vai ser acima de $1.000. Hoje meu palpite é de $800. 799,90. Por que eu acredito nisso? Novamente, eles sabem que o consumidor é super sensível ao preço, então não dá para você pegar o preço do Series X e subir demais. É claro que eles estão reafirmando a todo momento, né, na comunicação, de que o console é premium, de que vai ser o hardware mais poderoso de todos. E, bom, a gente sabe que toda geração eles falam isso, e nem por isso, anteriormente, eles jogaram um preço lá na casa do caralho. Então,
eu acredito que eles não vão pesar tanto a mão, apesar de que $800 não é barato, né? E como a gente tem esse caso clássico no Brasil de receber 10x, então $800 chegaria aqui a uns 8 mil reais, o que não é nada barato para a nossa realidade. E aí tem outra grande X da questão, que também é relacionado a esse preço. O conselho da Microsoft, ele vai liberar o subsídio para o console, porque assim, a gente sabe que a Microsoft tem dinheiro para jogar esse preço lá embaixo se eles quiserem, mesmo que o console, sei lá, custe $1.000 a unidade para ser fabricada, eles têm bala na agulha para subsidiar esse valor bastante e reduzir para, sei lá, $600. A Microsoft faz 25 bilhões de lucro líquido por trimestre. Então é muita grana. Então, novamente, aí é uma incógnita. Qual é a postura do conselho em relação a esse console? O Satya, ele tá bem assim, vocal, tá bem empolgado, né? Com esse futuro da Xbox. Até porque ele fez essas mudanças na gestão. A gente tem uma nova CEO. A galera que estava na gestão passada, muita gente foi trocada. A estratégia vai mudar, né? Aquele anúncio a propaganda, o slogan, isto é uma Xbox, já está sendo excluída de tudo que é lugar. Então, o conselho, né, parece estar disposto a dar uma nova tentativa para a Xbox. Resta saber em qual capacidade isso vai ser feito. Se eles estão dando all-in, se eles vão ser mais assim cautelosos, se eles vão ser mais mão fechada. São coisas que a gente tem que ver aí ao longo do tempo, mas que parece que eles estão empolgados com essa nova mudança, né? Mudanças geram sempre uma renovação de fôlego, então vamos torcer para que o melhor aconteça. E aí a gente tem um outro grande problema na Xbox. Muito se fala, né, nessa integração do PC, como a gente mencionou aqui no vídeo, e muita gente está esperando aí que o console tenha a loja da Steam e tenha Epic Games Store. E, pelo menos, eu hoje não consigo ver isso acontecendo pelo simples fato de que o maior gerador de receita da Xbox é a loja, Xbox Store. Assim como no caso da PlayStation, o maior gerador de receita são as vendas que ocorrem na PlayStation Store. A Xbox vai abrir mão disso para colocar aí concorrentes, porque a Epic Games Store, por exemplo, dá o jogo gratuito toda semana. E isso, querendo ou não, gera uma disrupção no consumo que é grande. E a Steam, eu nem preciso falar nada, né? Os preços da Steam são absurdos, é impossível competir contra. Então, essas lojas vão estar mesmo no console? Eu não consigo ver de que forma isso vai acontecer. Eles vão, obviamente, né, que sendo um console, eles conseguem, por exemplo, definir onde a venda foi feita. Por exemplo, Control. Você comprou Control no desktop, na Steam para desktop, ou você comprou Control na Steam da Project Helix. Isso eles conseguem definir, e aí talvez, né, caso a venda aconteça via console, a Xbox ganhe uma parte dessa venda. Não sei, é um acordo que pode acontecer, mas que faz sentido financeiramente falando, eu não sei. A gente vai descobrir em breve. E aí vem pra mim, né, eu quis deixar esse gancho de propósito pra gente assim, e agora a gente vai viajar, tá? Isso aqui é uma viagem muito louca. Então, novamente, tudo teoria da minha parte. Não levem como informação, fato, nem nada do tipo. Mas pra mim, qual o grande objetivo do Project Helix? Qual o grande objetivo da Xbox com esse console novo, da Microsoft com esse console novo? Coletar dados. Para mim, esse é o grande objetivo do Project Helix. E aí, isso suporta a ideia de que o console vai receber lojas externas. Vamos lá. Se você pegar aí, tá vendo o vídeo, assim que o vídeo acabar, abre o LinkedIn, vai lá na página da Asha, né, que é a nova CEO, e vê qual a experiência dela, a expertise dela. E aí, você vai ver que a experiência dela é com software, com serviços e aplicativos e com dados. E, obviamente, né, inteligência artificial. Vocês vão entender já onde eu quero chegar. E ela tinha, acho que 2 anos, se eu não me engano, de experiência lá na iniciativa passada da Microsoft e foi já jogada aí como CEO da Xbox, que não é um cargo nada fácil. Por que escolheram ela?
sem uma experiência prévia com games. Então, novamente, pegaram uma pessoa sem experiência com games e colocaram ela para ser CEO da Xbox. Só que qual a experiência que ela tinha previamente? Inteligência artificial e dados. Vamos lá. Para mim, qual é o objetivo da Xbox, o grande objetivo da Xbox com o Project Helix? Coleta de dados. E como eles vão fazer isso? Hoje a gente sabe que eles têm uma base de usuários que é de quase 500 milhões de usuários. Isso contando, obviamente, né, com jogadores de PC, com mobile. Lembre-se aí que a Microsoft é dona de Candy Crush. Então, são uma base de 500 milhões de usuários. Se eles lançarem um console, de fato, com Steam e com Epic Store, eles podem começar a ter acesso a esses usuários também. Porque aí vai ter um termo lá de um contrato de usuário para assinar, etc. E vai ser mais uma base de dados que eles vão ter acesso. Você deve, por exemplo, eles podem pedir para que você faça aí o link, né, da sua conta da Steam com o Xbox. Um exemplo é a PlayStation, por exemplo, tentou fazer isso na Steam, obrigando os usuários a criarem uma conta da PSN, que deu toda aquela polêmica com o Helldivers, que o mundo estava acabando, todo mundo reclamando, xingando, e deu uma puta polêmica, e gerou aí um rasgo muito grande na relação entre a Arrow, o estúdio, né, a Arrowhead, que é o estúdio do Helldivers, com a PlayStation. Então, a Xbox pode fazer o mesmo através da Steam e da Epic Store. E lembre-se, ele já tem uma base de 500 milhões de usuários e podem ganhar uma fatia maior. E pra que merda, né? Pra que porra eles usariam esses dados? Para impulsionar inteligência artificial. Por quê? É a grande bolha que a gente tem hoje no momento, e a Microsoft é uma das maiores empresas do mundo que está dando all-in nesse mercado. Eles têm um Copilot, que inclusive vai ser lançado esse ano para consoles, né, no Xbox Series, e eles também são investidores na OpenAI, que é a empresa do ChatGPT. Agora pense, você tem uma base de usuários aí, vamos pegar só o que eles têm hoje. Você tem uma base de usuários de 500 milhões de pessoas. Pense na quantidade de dados que você pode extrair dessa base para impulsionar suas inteligências artificiais. Não sei se vocês viram aí recentemente o caso do Pokémon GO, da Niantic, que eles estão usando, né, vão usar os dados dos usuários de Pokémon GO, porque eles mapearam, né, quando você joga Pokémon GO, você tem que ativar o GPS, e aí você vai lá mapeando as ruas e tudo mais para coletar os Pokémons. E eles vão usar os dados coletados através dessa experiência para basicamente criar rotas de entregas para os robôs. Então, a possibilidade de dados assim é absurda. E a Microsoft, a gente sabe, é uma empresa de dados e software. Então, para mim, o grande propósito do Project Helix, muita gente acha que é um console para bater de frente com o PlayStation 6, é um console para dar muito lucro, é um console que vai redefinir a indústria. Isso tudo pode acontecer, mas para mim o grande motivador dele, a grande missão desse console é ser basicamente assim, uma central de extração de dados para a Microsoft impulsionar a inteligência artificial. E aí, já uma previsão que eu deixo aí para vocês, que essa nova geração, tanto o Project Helix quanto o PlayStation 6, eles obviamente vão ter um salto no hardware, isso é óbvio, tá, galera? Mas para mim as grandes vantagens, as grandes mudanças vão ser mais em experiência do usuário e impulsionadas por inteligência artificial. Eu não tenho a menor dúvida de que o Copilot Gaming, que é essa versão de jogos da inteligência artificial, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai ser assim não é nem uma protagonista a palavra, mas assim, uma estrela muito forte presente nesse próximo console. Eu sei que muita gente não gosta de inteligência artificial e tudo mais, mas não tem o que se fazer, tá? E eu não duvido nada de que o PlayStation 6 também tenha certos recursos que sejam usados com inteligência artificial. Eles estão registrando aí várias patentes que indicam isso, e aí, como são patentes apenas, a gente vai ter que esperar para ver o que é que vai ser aplicado no console e o que é que não vai ser. Mas, novamente, eu acredito aí que tanto o PlayStation 6 quanto o Project Helix vão se apoiar muito, mas muito mesmo em inteligência artificial. E aí vamos recapitular aqui o nosso
o vídeo. Para mim, o grande desafio do Project Helix vai ser um desafio logístico de disponibilizar esse console no varejo, em grande escala. Os dados que a gente tem hoje indicam que eles não vão conseguir fazer isso. E o que é que me faz também pensar nisso, né? Reforçar esse pensamento. Até o momento, 16 de março de 2026, eles não estão fazendo nenhuma movimentação para sanar esse problema. Eles não estão contratando executivos que são especializados em varejo. Eles não estão aumentando a verba de marketing em mercados estratégicos como a Europa, que eu já falei que eles perderam o mercado praticamente inteiro. E a CEO atual, a experiência dela é com dados, aplicativos e inteligência artificial. Então, novamente, até o presente momento, eles não estão se movimentando para sanar os problemas da Xbox em relação a vendas. E presença de varejo, cadeias de distribuição, reparar essa relação também com o público que compra, porque assim, a gente está aqui, se você está assistindo esse vídeo, a gente consome notícias de games com frequência, a gente joga com frequência, a gente acompanha as informações com frequência, a gente sabe distinguir o que é cada coisa. Só que o consumidor geral, pensa aí naquela mãe que está ali indo na loja comprar um Xbox pro filho dela. Ela vai lá fazer a compra e aí tá lá, PlayStation 6 de um lado, comunicação clara, precisa, sequência do 5, e tem um Project Helix do outro. Ela vai perguntar ao vendedor qual a diferença de um pro outro. O PlayStation 6 é a sequência do PlayStation 5 e o Project Helix é um console com integração do PC que vai permitir você acessar a loja do Xbox e a loja da Steam e a loja da Epic Store, e você vai ter acesso ao Xbox Game Pass, que é um serviço com centenas de jogos. Até a explicação, até que isso ocorra, que pra gente é óbvio que essas vantagens são super tangíveis e valem muito a pena, vai ter acesso a um monte de coisa, preço mais barato, serviço com uma cacetada de jogos. Só que pro consumidor comum é muita informação, é muita coisa complexa, a pessoa não entende essas coisas como a gente entende. Então são vários desafios que todos eles são centrados assim em varejo. E é o calcanhar de Aquiles da Microsoft como um todo. Eles são empresa de software, são empresa de serviço, eles não são empresa de produto físico, de produto tangível. Então, é o grande desafio para mim do Project Helix, e, reforçando, eles não estão atualmente tomando medidas, pelo menos não públicas, para sanar esse problema. Mas, novamente, né, a gente tem que lembrar que a Microsoft tem uma verba absurda disponível. Verba de marketing, enfim. E é um problema que eles podem resolver facilmente construindo um acordo, por exemplo, com a Amazon, com a Walmart da vida. Fala, toma aqui, X dinheiro, eu quero que vocês promovam nossos consoles nas redes físicas de vocês. Acabou. É um problema que é fácil de resolver para quem tem muita grana. Mas, como eu disse, tem que saber se o conselho está disposto a de fazer esse investimento. E, novamente, né, a PlayStation não é assim uma adversária qualquer, né? Apesar de não ter o mesmo capital disponível em relação à Xbox, é uma plataforma consolidada, é uma plataforma que é líder de mercado e que os varejistas estão assim babando para ter em mãos, porque é um produto que vende. Eles querem vender e ganhar. Então, é um adversário assim muito difícil de ser enfrentado e gera novamente esse grande rasgo aí, né? Esses grandes problemas que o Alex tem que perpassar. E aí, reforçando, eu vi muitos comentários no Twitter, no X, o problema aí do Alex não é de conteúdo, não vai ser de conteúdo, não vai ser de hardware, não vai ser de experiência de usuário, não vai ser de funcionalidade, não vai ser de controle. Não, o problema é varejo. Se a Xbox vai conseguir vender, e muito mais do que conseguir vender, se ela vai estar disposta a vender. Porque a gente tem o Series X, que é um console excelente, ótimas funcionalidades, um hardware muito bom, tem uma pipeline aí, como a gente está vendo aí, ótima. A gente vai ter lançamentos absurdos esse ano pro Series X, e mesmo assim, se você quiser comprar você tem que comprar importado,
e pagar muito mais caro aí em Mercado Livre da vida. Porque para achar ele assim oficialmente é muito difícil, muito difícil. Aqui em Salvador, por exemplo, é beira o impossível achar um novo lacrado para comprar. Então, é um grande desafio da Xbox vencer essa barreira do varejo, e aí a gente vai ter que acompanhar essa história para saber o que é que vai acontecer. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês concordam com a minha opinião ou se não concordam, deixa aí nos comentários. Acho que esse vídeo ficou assim um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Dei vários rodeios para explicar as ideias e tudo mais, que dessa vez eu não fiz um roteiro estruturado, só para fazer esse teste de como é que ficaria o flow das coisas. Mas eu vou assistir junto com vocês e caso eu não goste, né, no próximo vídeo já vou ter uma coisa assim mais estruturada pra gente ter uma linearidade das ideias. Mas, por favor, deixem o feedback sobre isso, sobre a qualidade da imagem, sobre a qualidade do som, sobre a qualidade do conteúdo, se vocês concordam com as ideias que eu falei aqui, se vocês não concordam. E é isso, né? Não deixem de curtir o vídeo, não deixem de se inscrever. Fiquem com Deus e até o próximo, tá? Tamo junto!